A gente queria saber como isso começou. E por isso eu fui pro meio da selva, no Gabão. A gente ficou literalmente no meio do nada, no meio da noite. This is an elephant. E abrir aquelas caixas foi como abrir uma espécie de caixa de Pandora. Agora que eu tô pensando, era realmente pra sentir medo depois de viver essa pandemia da Covid-19, porque eu vi pangolins e répteis e macacos e aves e civetas e morcegos todos juntos, mortos ou semi-mortos, e dá quase pra ver, dá quase pra imaginar como essas pandemias virais como começam. Elas começam exatamente ali, sabe? Bem ali, naquele momento, naquele lugar esquecido da Terra. Sim, eu fui convidada para estar Direto de no- suas salas e home offices ao redor do mundo, cientistas, especialistas e ativistas compartilham histórias sobre um pesadelo que virou realidade. O oeste dos Estados Unidos faz parte do padrão e é uma constante. Ele começa no mercado de animais silvestres. Sabe, quando você visita esses mercados, você vê todos aqueles animais silvestres vivos, ou quase vivos, ou simplesmente mortos, em uma pilha, uma em cima da outra, em pilhas imensas. Existem mercados vivos por toda a China e por todo o sudeste da Ásia e na Indonésia também. Bom, então acho que foi o acaso que decidiu que tudo isso começasse, sabe, na cidade de Wuhan. Direto de Los Angeles, Califórnia, esse é André Acosta, especialista em tecnologias de segurança, antipirataria e gerenciamento de risco. Ele utiliza seu conhecimento para enfrentar o crime ambiental em todo o planeta. Eu sigo a crise da Covid-19 diariamente, quase de hora em hora, principalmente porque eu tenho amigos e familiares na Itália, então eu vi essa crise, eu vi o verdadeiro início da crise aqui no Ocidente, na Europa. E mesmo assim, nenhum mesmo dos meus amigos, ninguém da minha família, nenhuma das pessoas com quem eu entrei em contato traça a ponte entre a pandemia e o comércio ilegal de animais, para explicar a um público maior a origem
dessa pandemia e como chegamos a esse momento terrível. Se infiltrar no comércio ilegal é uma decisão perigosa, mas André trabalhou disfarçado para rastrear os fornecedores e encontrar os responsáveis. As luzes, tá meio estranho. Nesse meio, você encontra os grandes operadores, os verdadeiros facilitadores de todo o esquema. Beleza, isso aí tá perfeito. A gente já pode gravar. E eles são criminosos sofisticados. Eles não estão traficando apenas animais silvestres, eles estão lavando uma fortuna em dinheiro. Alguns estão até o pescoço com tráfico humano, passaportes falsos, documentos falsos, fazem de tudo. Eu diria que o comércio ilegal de animais silvestres, além de todas as outras consequências, nesse caso, mostra pra gente com clareza que a gente não pode maltratar a natureza, senão a natureza vai dar o troco. E eu tô ouvindo pessoas falando de doenças zoonóticas desse jeito. Ah, sim, eu sei, são doenças que pegamos dos porcos e dos frangos e esse tipo de animais, de todos esses animais, e eu não canso de repetir, não é verdade. Essas doenças são doenças que vêm das selvas, são doenças que vêm dos animais exóticos. A zoonose é uma infecção animal transmissível aos seres humanos. E a maior parte de nossas doenças infecciosas cai nessa categoria. E isso não é algo menor em se tratando de nossa saúde. Isso é central. 60% das doenças infecciosas entre humanos são doenças zoonóticas, e isso é uma realidade. Em sua casa em Bozeman, Montana, esse é David Quammen, escritor científico, explorador e autor de Spillover, um alerta sobre a próxima pandemia da humanidade. Para David, a questão não era se, mas quando isso aconteceria. Os coronavírus, eles já estavam no topo da lista de vigilância dos vírus perigosos que poderiam vir dos animais e causar a próxima pandemia entre humanos. Não se enganem. Esse vírus é uma emergência na China. Ele ainda não chegou, ainda não se tornou uma emergência de saúde global. Mas pode, muito bem, se tornar uma. A minha reação foi, ai não, começou. E a gente sabia, alguns sabiam, eu sabia porque eu presto atenção nos cientistas que estudam esse tipo de coisas, que isso podia ser muito, muito ruim. Esse vírus, o novo coronavírus, é agora um dos vírus mais disseminados em nosso planeta. Nós não estamos ainda em guerra com a natureza ou em guerra com o vírus. Os vírus não têm intenções, eles não têm desejos malignos, eles só aproveitam as oportunidades. E eles nunca tiveram uma oportunidade tão grande de se espalharem entre os humanos. Então, a ciência, a tecnologia, as medidas de saúde pública e as políticas, tudo o que envolve essa crise se dá no intuito de compensar o fato de que oferecemos ao vírus uma oportunidade de ouro para o seu sucesso evolucionário. Esses surtos vêm acontecendo com cada vez mais frequência e remetem no mínimo a 1961. Nesse ano surgiu a febre hemorrágica boliviana, o vírus Machupo. Agora em 67, o vírus Marburg. Ele chegou a Marburg, na Alemanha, em macacos de Uganda. Foram capturados para fins de pesquisa, mas levaram o vírus. Agora 76. Ebola, o primeiro surto na África. 1981. A primeira vez que reconhecemos o HIV, a pandemia da AIDS.
e mais algumas no final dos anos 80, em 92. E no oeste dos Estados Unidos, o primeiro surto de hantavírus. Em 94, vírus Hendra na Austrália. Em 98, vírus Nipah na Malásia e depois em Bangladesh. Em 2003, a SARS, o coronavírus que veio da China. 2012, a MERS, o outro coronavírus, agora vindo da Península Arábica. E tem mais, 2014, eu acho, o vírus da Zika. Estamos vendo uma cadeia sem fim, uma constante desses surtos. E um deles acabou nos levando a uma pandemia global. Não é nada novo, faz parte de um padrão. É uma constante. Eu não durmo bem desde o início de fevereiro, por causa de toda a informação que vi e ouvi sobre o risco e, infelizmente, tudo isso virou realidade. De Rancho Cucamonga, Califórnia, essa é Tracy McNamara, veterinária e especialista em doenças zoonóticas. No verão de 1999, como chefe de patologia do zoológico do Bronx, ela identificou um vírus mortal. Bom, parece uma repetição do que aconteceu, é como um déjà vu do vírus do Nilo Ocidental. Os corvos caíam do céu com problemas neurológicos. Eles caíam nas áreas de exibições do zoológico. Então eu me dediquei a ir atrás de um diagnóstico, porque eu queria saber se aquele problema com os corvos ia começar a matar as aves do nosso zoológico. E isso coincidiu com o anúncio do CDC de que as pessoas estavam morrendo de uma forma incomum de encefalite. Na mesma hora, no mesmo lugar, e eu achei que essa coincidência espaço-temporal era significativa demais para ignorar. Será que a infecção que vitimava os pássaros também estava matando os nova-iorquinos? Tracy tinha medo de que esse pudesse ser um vírus desconhecido pela medicina veterinária e até mesmo para a medicina humana. Eu respirei bem fundo. Eu liguei para minha família para poder me despedir deles e fui escrever meu testamento, porque eu sabia que só estava usando uma máscara cirúrgica e que eu tinha sido exposta. Eu liguei para o CDC e expressei meu medo de que talvez houvesse um possível link entre a encefalite nas aves e a encefalite nas pessoas. Mas essa sugestão foi sumariamente rejeitada. E por umas 3 semanas, as pessoas continuaram sendo expostas ao irem ao zoológico e as aves e os mamíferos começaram a morrer. E, finalmente, desesperada, quando percebi que não estava sendo ouvida pelos organismos da saúde pública, eu procurei as Forças Armadas Americanas. E quando liguei para elas, eu disse: acho que isso é algo novo. Eu acho que é a mesma coisa que está matando as pessoas. E ninguém está testando as minhas amostras. E o Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas das Forças Armadas em Fort Detrick disse: mande as suas amostras. Hoje. E foi quando tudo mudou drasticamente, porque aí já não era mais uma veterinária qualquer dizendo pro CDC que estava havendo um problema. Eram os peixes grandes das Forças Armadas e isso acelerou a investigação bastante. Em 48 horas, o vírus do Nilo Ocidental foi confirmado. Encontrado em muitas partes do mundo, foi a primeira vez que o vírus foi documentado nas Américas. Em março de 2000, houve 62 casos confirmados, com 7 mortes. Como ele chegou a Nova York, continua um mistério. Mas nós sabemos de onde ele veio. O vírus do Nilo Ocidental geralmente é transmitido às pessoas pela picada de um mosquito infectado. O vírus alterna entre uma ave como hospedeiro e um mosquito como vetor. Mosquitos infectados transmitem os vírus aos humanos após picarem as aves infectadas. A gente não fazia ideia.
como a epidemiologia dessa infecção viral impactaria no povo norte-americano, porque nessa época ele não sabia absolutamente nada sobre esse vírus. Nós tínhamos uma população muito suscetível, não só os animais, como também as pessoas. E isso era uma coisa assustadora. A lição a ser aprendida do vírus do Nilo Ocidental era a inter-relação entre humanos, animais e o meio ambiente. Logo, os tigres e leões começaram a testar positivo no zoológico do Bronx. E isso não foi nenhuma surpresa. Era uma doença zoonótica e ficou óbvio que outros animais iriam fazer parte da epidemiologia dessa doença, como os morcegos e os pangolins. Há vários patógenos na natureza que a gente não faz ideia de que existam. A estimativa é que existam mais de 1,6 milhão de tipos de vírus. De Hobart, na Tasmânia, este é o epidemiologista e ecologista Scott Carver. Scott investiga o surgimento de doenças zoonóticas globais e sua transmissão entre espécies diferentes. Geralmente achamos que somos infectados por doenças vindas dos animais, especialmente dos animais selvagens. Mas, na verdade, muitas doenças podem sair dos humanos e, por sua vez, se espalhar entre os animais. Os wombates são uns dos animais mais emblemáticos da Austrália. É nosso maior marsupial herbívoro. Na maior parte do dia, eles ficam cavando suas tocas, que é onde dormem, e saem delas à noite para se alimentarem de grama, por exemplo. Eles vêm sofrendo muito com uma doença chamada sarna sarcóptica. Há um grande surto acontecendo agora, e a população de wombates vem diminuindo tanto que está à beira da extinção. Eles perdem muitos pelos e eles desenvolvem uma pele cheia de crostas, vão perdendo cada vez mais peso e então morrem de outras infecções como consequência dessa doença. É um dos piores sofrimentos que eu já vi um animal passar. E o curioso dessa doença é que ela afeta os animais por todo o mundo, incluindo os humanos. Quando atinge os humanos, nós também chamamos de escabiose. Ácaros escavam a pele e deixam seus ovos. Seu ciclo de vida depende dos humanos, que respondem coçando. O ácaro da sarna é um grande viajante. E nós usamos um amplo leque de pesquisas para tentar entender de onde essa doença veio e como os wombates foram infectados. E nós achamos que a expansão da presença europeia pelo mundo levou esse ácaro a diversas regiões do planeta. Pode haver, nesse momento, cerca de 100 milhões de pessoas infectadas com sarna. Em todo o mundo. Ela também se espalha por centenas de espécies de animais. E, inclusive, pode ser transmitida e retransmitida entre diferentes espécies. Se por acaso um vírus abandonar o seu hospedeiro e infectar algum outro tipo de animal não humano, por exemplo, um animal que tenha entrado em contato em algum mercado, uma civeta, ou um porco-espinho, ou um pangolim em algum mercado da China, ou até mesmo um porco, e o vírus se replicar em grandes quantidades nesse animal e depois passar para os humanos, chamamos esse animal de hospedeiro amplificador, porque o vírus foi amplificado nesse hospedeiro intermediário.
A natureza não é a inimiga. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que a natureza virou uma inimiga. Ela não é nada disso. Não podemos botar a culpa dessa pandemia em nenhum animal. de Apex, na Carolina do Norte, essa é a veterinária Sherry Stroud, diretora executiva da comissão One Health. A One Health fortalece a colaboração ao redor do mundo entre diversas disciplinas, criando pontes entre a saúde dos humanos, dos animais e do meio ambiente. É o nosso comportamento humano que alterou o equilíbrio dos ecossistemas, a concentração de várias espécies de animais em lugares como os mercados vivos. O que levou os humanos a entrar em contato com esses animais são as próprias atitudes dos humanos que trouxeram essa pandemia até nós. Atitudes como a destruição de habitats, que levou ao surto do vírus Nipah em 1998. No sudeste da Ásia, vem ocorrendo muito desmatamento para a criação de animais. E algumas criações de porcos foram estabelecidas em lugares onde certos morcegos podiam se empoleirar em árvores acima dos chiqueiros. E os morcegos defecavam e os porcos comiam as fezes e adoeciam, porque os morcegos estavam carregando um vírus. Mas o vírus não adoecia os morcegos, mas infectava os porcos. E depois que as pessoas consumiam a carne dos porcos, elas ficavam doentes. Essa história é muito parecida com a que estamos vivendo agora. Quando percebemos o que aconteceu, que esse vírus Nipah havia pulado dos morcegos para os porcos, algumas soluções bem simples foram implementadas. Os chiqueiros foram removidos dos lugares onde os morcegos se aglomeravam. Foi uma solução muito simples, tomada assim que vimos o que estava acontecendo. Nós temos que ser muito mais conscientes de como estamos desmatando a terra e como agora temos mais contato com animais selvagens que vão precisar de um lugar para viver. E como estamos basicamente roubando seus lares e invadindo o espaço deles. Nós vamos testemunhar cada vez mais esse tipo de transmissão. Os morcegos também estão no centro da atual pandemia do coronavírus. Os virologistas que estudam a evolução dos vírus, como esses coronavírus, eles publicaram recentemente um estudo muito convincente sobre o fato de que esse vírus veio provavelmente direto dos morcegos. Morcegos, na verdade, não são tão diferentes dos outros animais. Todo animal nesse mundo abriga uma diversidade de vírus. E isso inclui os humanos. Nagpur, Índia. Lar do biólogo da vida selvagem Rohit Chakravarti. Rohit estuda a ecologia dos morcegos da Índia. Ele está preocupado com o fato de que o único mamífero voador do mundo esteja sendo punido por portar vírus letais para os humanos. Depois do surto da Covid-19, os morcegos foram demonizados por todo o planeta. Mas os morcegos não são os culpados, porque eles são animais extremamente importantes. Existem dois tipos principais de morcegos no mundo. Existem morcegos que comem frutas e aqueles que comem insetos. Então, os morcegos que comem frutas polinizam uma boa parte dos cultivos comercialmente importantes. E é por isso que uma parte imensa da economia e uma parte imensa do ecossistema se beneficiam da presença dos morcegos à nossa volta. Morcegos têm um sistema imunológico extraordinário. Vários fatores contribuem para esse sistema imunológico forte. O mais importante é a forma como eles voam. Quando os morcegos voam, fazem um esforço extraordinário. Isso causa inflamações em seus corpos, mas os morcegos fazem isso de uma forma muito, muito controlada. Então eles se recuperam sozinhos e não causam nenhum mal ao próprio corpo. Quando estão no voo, seus corpos são submetidos a um estado febril e eles criam resistência ao vírus. Essas são as duas principais razões pelas quais os cientistas acreditam que os morcegos sejam capazes de carregar os vírus e não serem afetados por eles. Os morcegos são suspeitos, mas o SARS-CoV-2 talvez tenha sido transmitido aos humanos por um hospedeiro intermediário.
É um quebra-cabeça científico complexo, porque depois do surto, o mercado de Wuhan foi rapidamente higienizado. Não há amostras dos animais que eram vendidos lá. Nós percebemos que a questão da origem do vírus, de onde ele surgiu, se tornou uma questão confusa para o público em geral. Em Ann Arbor, Michigan, Cheng Xinzhong utiliza uma vasta gama de campos científicos para interpretar dados biológicos. E para identificar a origem do coronavírus, ele vem empregando uma disciplina chamada bioinformática. Há duas razões por que é importante encontrar o hospedeiro animal do SARS-CoV-2. A quarentena não será o suficiente para controlar a Covid-19, a doença causada por esse novo coronavírus SARS. Primeiro, se encontrarmos o hospedeiro do SARS-CoV-2 agora, podemos isolar esse animal do contato humano e prevenir outras infecções. E segundo, isso pode ajudar a reduzir o risco de um surto futuro, caso as pessoas se aproximem demais de outros habitats. Estamos trabalhando com a hipótese de que o vírus que estava dentro de um morcego tenha infectado um pangolim. Então o pangolim transmitiu o vírus aos humanos. Encontramos um vírus fortemente relacionado com uma sequência genética muito parecida em alguns pangolins. Mas o que encontramos tinha 90% de similaridade. Se pudermos encontrar algo que seja 99% similar, poderemos afirmar que se trata do mesmo vírus. E esses 9% de incerteza estimulam Zhong a continuar testando sua teoria. Ainda estamos investigando o pangolim e outros animais. E, infelizmente, não posso dar uma resposta satisfatória por enquanto. Eu acho que, como sociedade, precisamos ser muito, muito cuidadosos e refletir com calma sobre as descobertas que faremos sobre a genética do vírus. Então, a gente deve agir com muita calma e não botar a culpa em animal nenhum. Precisamos esperar para ver o que realmente houve. Eu com certeza acho que o mundo não está ouvindo os cientistas o suficiente. Os cientistas vêm nos alertando sobre as pandemias, mas é que alguns interesses na economia e alguns valores culturais parecem estar reduzindo a importância da ciência. Meses antes do surto, os pesquisadores descobriram que os pangolins portavam certos coronavírus. A descoberta de que o pangolim pudesse estar infectado e com sintomas do coronavírus, isso se deu em 2019. Então, por isso, o pangolim se tornou um animal altamente suspeito. No início de 2019, as autoridades alfandegárias chinesas interceptaram um pangolim malaio que estava sendo contrabandeado. 21 animais foram levados ao Centro de Resgate da Vida Selvagem, no sul da China, onde logo mostraram uma piora no estado de saúde. Membros de uma das principais ONGs da China estavam presentes na operação de resgate. Essas imagens foram gravadas por eles. Quando nós chegamos no local, mais de 10 pangolins já tinham morrido, só tinham sobrado uns 4. Eles estavam com o nariz escorrendo, estavam ofegantes, estavam tossindo também. Em suma, estavam apresentando todos os sintomas de uma doença respiratória nas vias superiores. Basicamente foi isso. De Pequim,
Jin Fengzhou pressiona os mais altos níveis do governo para garantir que os animais selvagens, os biomas e a biodiversidade da China sejam protegidos. Ele também é o presidente do Centro de Pesquisa de Pangolins da China. Os pangolins estão sofrendo uma pressão muito grande, sabe? Estão numa situação muito frágil. Eles vêm se tornando animais assustados e estressados por causa da caça e do contrabando. E não há dúvida que esse contexto deixa o pangolim mais suscetível a doenças. Isso acaba facilitando a transmissão de vírus, bactérias, para as pessoas que entram em contato com ele. Isso vai nos trazer enormes riscos ambientais. Eu tenho certeza disso. Apesar dos esforços dos cuidadores da vida selvagem, todos os pangolins malaios que Jin Feng e sua equipe visitaram em 2019 morreram. Alguns coronavírus foram encontrados neles, mas eram diferentes do novo coronavírus que está causando essa pandemia atualmente no mundo. E olha, isso não significa que esses vírus que encontramos no pangolim não tenham relação com o vírus atual e com futuros riscos. Estamos estudando essa hipótese com os pangolins, porque os vírus não são inertes, eles mudam constantemente, sabe? As escamas dos pangolins são feitas da mesma substância encontrada nos pelos e nas unhas dos seres humanos e são inúteis para a medicina. É por elas que estamos arriscando nos expor a vírus mortais e à extinção dessa espécie. Mesmo que essa pandemia não esteja sendo causada pelo pangolim, o pangolim se tornou uma espécie de símbolo, virou um bode expiatório. Mas ele é a vítima aqui. Essa é a grande verdade. Ele é o mamífero mais contrabandeado do planeta e está sob grande ameaça. Bom, se você balançar a árvore, alguma coisa vai cair. Se você passar por cima dela ou cortá-la, bom, dá pra imaginar os vírus voando junto com a poeira à medida que as árvores caem no chão. Eles não voam literalmente, foi só uma metáfora. Ela simboliza o fato de que, ao destruirmos esses ecossistemas, nós damos aos vírus que vivem nesses animais uma chance de entrarem na gente. Quando os ingerimos ou respiramos, eles podem passar a fazer parte de nós, seres humanos. Apesar de tudo isso, apesar dessa tragédia global e dessa pandemia, o comércio ilegal de animais silvestres ainda é uma realidade. É como se fosse uma espécie de aspirador de pó gigante, sugando animais vivos ou mortos de todo o planeta. Atualmente, o planeta Terra é como um buffet ao ar livre. Você vai lá e pega e coloca o que quiser no seu prato. E depois vai embora. Somos muito espertos, somos muito poderosos e somos muito vorazes. O problema não é só as pessoas querendo comer morcegos ou pangolins. É um problema mundial e todos temos que dividir a responsabilidade pelas decisões que tomamos.
o que estamos comendo, comprando, o que estamos vestindo, nosso consumo de eletrônicos, o quanto viajamos. Todas essas coisas estão trazendo os vírus que vivem naturalmente nos animais selvagens para perto de nós. Se nós temos um celular, somos parte desse problema porque um celular e também um laptop exigem um mineral composto chamado coltan. E esse mineral coltan, de onde ele vem? Bom, de poucos lugares no planeta, e um desses lugares fica na região sudeste da República Federativa do Congo, onde as minas de coltan não ficam muito longe de ecossistemas com alta biodiversidade, como de gorilas e macacos de todo tipo, além de morcegos. Então, quando compramos um celular, nós pedimos a um mineiro para entrar na floresta e extrair o coltan para nós. E o que é que o mineiro vai comer? Esse trabalhador ou essa trabalhadora vão comer animais selvagens e se expor ao vírus dentro deles. É o nosso modelo de consumo que cria pandemias como essa. As pessoas acham que é um problema biológico, mas não é. É um problema da produção em quase todas as esferas de nossas vidas. Achar que podemos ter um desenvolvimento econômico ilimitado, num planeta com recursos naturais finitos, onde as populações humanas não param de crescer, simplesmente não faz sentido. Direto de sua casa em Bournemouth, na Inglaterra, essa é Jane Goodall, a mais proeminente especialista em chimpanzés do mundo. Jane é uma ativista incansável pela conservação global e pelo bem-estar dos animais. Um ícone e uma inspiração para milhões de pessoas. Estamos apegados a um estilo de vida bem materialista. Somos escravos da ganância. E o que nós temos que fazer são duas coisas. Uma, temos que aprender que o que chamamos de países em desenvolvimento também importam. Temos que aprender a viver com menos e alguns com muito, muito, muito menos. E, ao mesmo tempo, temos que combater a pobreza. Porque se você fechar, de repente, todos os mercados de vida selvagem, então, o que vai ser das pessoas? Algumas vivem exatamente disso. Não podemos achar que elas vão simplesmente aceitar. Vai surgir um mercado clandestino ou vai haver fome? Estima-se que existam aproximadamente 7,2 bilhões de pessoas no planeta agora. E já estamos esgotando os recursos naturais em alguns lugares mais rápido do que a natureza pode restituir. E, além disso, em 2050, estima-se que vão ser 9,7 bilhões de pessoas. E todos aqueles do mundo em desenvolvimento, no Sul, vão querer ter os mesmos padrões de vida que nós temos. E por que não deveriam? Na floresta amazônica, os Yanomami, eles têm um nome para nós. Eles nos chamam de povo cupim, porque nós sempre devoramos tudo como cupins. E eu acho que é uma boa descrição de nossa civilização moderna. De sua casa em Woodstock, Vermont, esse é o capitão Paul Watson, conservacionista da vida marinha e ativista ambiental, disposto a arriscar sua própria segurança para proteger os preciosos ecossistemas da Terra. Vai haver mais pandemias e muito mais sérias, e a razão para isso é que estamos indiretamente, eu acho, causando esses problemas porque estamos destruindo habitats e ecossistemas e causando a diminuição de várias espécies vegetais e animais. E isso está gerando muitas consequências ambientais negativas.
Milhões e milhões de pessoas morrem todos os anos de doenças, sejam transmitidas por parasitas, por vírus ou também por bactérias. E nós não prestamos muita atenção nisso. A diferença dessa pandemia é que é uma pandemia global, sabe? E como um cientista disse ironicamente, ela ataca as pessoas brancas. E também ataca as economias. O custo econômico dessa pandemia é incalculável. Vou dar alguns exemplos. Em 2003, quando vivemos a SARS em 37 países, a economia, o custo de seu impacto global foi de 40 a 54 bilhões de dólares, 5B, bilhões de dólares americanos. O ebola na África Ocidental, de 2013 a 2016, nos custou em torno de 53 bilhões de dólares. A AIDS custou 563 bilhões de dólares. Nós perdemos cerca de 570 bilhões de dólares para a gripe todos os anos. Isso sem considerar a tragédia das vidas perdidas. Só estou falando das perdas econômicas. A pandemia que estamos vivendo agora vai superar de longe os números que acabei de mencionar. Com certeza está afetando a economia humana também. E está afetando a política global. Bom, essa com certeza deveria ser a lição a aprendermos dessa pandemia. As coisas só vão mudar quando a gente decidir que a ecologia vem antes da economia. E que é impossível ter uma economia saudável sem ter uma ecologia saudável também. A saúde animal, tanto humana quanto não humana, e a saúde de nossos ecossistemas terão que ser vistos como um só, senão continuaremos arriscando vidas. O fato de que não exista nenhuma menção ao monitoramento sobre doenças da natureza é o problema. E, na minha opinião, se nós colocamos todo o nosso dinheiro em apenas monitorar só a saúde humana, isso basicamente garante que quando enfrentarmos a ameaça de uma nova doença, a ameaça de uma nova pandemia global zoonótica, uma que se espalhe entre animais e pessoas, isso significa que só vamos detectar a ameaça viral quando a gente tiver várias pessoas no pronto-socorro ou corpos no necrotério. Então, a única forma da gente conseguir colaborar é reconhecer a urgência da cooperação e da troca de informações entre vários setores. Bom, para mim, não podemos trabalhar em quadrados separados. Não podemos seguir com a péssima atitude de não colaborarmos uns com os outros, não dividir informações. Será que realmente vamos conseguir melhorar o nosso planeta agindo assim? A gente tá falando aqui do que a gente tem de mais importante, que é a nossa casa, que é o nosso planeta. São tantas ameaças, tantas questões, tantos problemas. E mesmo assim a gente não colabora, a gente não compartilha. Mesmo assim a gente briga uns com os outros. Como crianças. Mimadas. E isso tudo tem que mudar, senão a gente vai perder. E quando eu digo perder, eu me refiro que agir assim vai ser o nosso fim. E a mudança pode estar vindo
de onde o surto da Covid-19 foi detectado pela primeira vez. Para resolver a crise climática, a crise da biodiversidade e futuras crises, vamos precisar nos unir e trabalhar juntos e só assim vai ser possível. Se compararmos com o desenlace da SARS em 2003, fica evidente que dessa vez uma grande mudança aconteceu. Em 2003, passada a pandemia, todas as proibições foram revogadas. Os mercados de animais abriram novamente como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez as resoluções do Congresso Nacional do Povo com o intuito de coibir o surto não serão revogadas, mesmo depois de ser controlado. A política sanitária está bem mais estrita. A organização de Jinfeng vem unindo os cidadãos chineses em prol de uma causa comum. Nossas cartas de recomendação e declarações em nome da sociedade realmente tiveram um impacto positivo nessa grande mudança na política sanitária diante da pandemia adotada pelo governo. Isso é bom. Suas exigências são claras. Primeiro, os princípios básicos e orientadores da legislação não deveriam apenas proteger espécies ameaçadas, mas também a conservação da biodiversidade e todos os animais selvagens. Além disso, o uso de espécies ameaçadas pela medicina tradicional chinesa e pela indústria têxtil também deveria ser totalmente proibido. Ao mesmo tempo, solicitamos que o nível de proteção do pangolim vá de 2 para 1. Na China, o nível 2 de proteção significa que o pangolim pode ser usado pela medicina tradicional e criado em cativeiro. Como animal nível 1, a venda e o uso de pangolins e dos produtos originados dele são permitidos apenas em casos restritos, tais como pesquisa científica. Alguns países, incluindo a China, estão mudando as leis e estão, eu espero que, finalmente banindo o consumo de animais selvagens. Eu acho que de agora em diante vai ser muito, muito importante continuarmos monitorando esses mercados para garantir que as autoridades estejam fazendo o possível para desativá-los de forma permanente. É um país gigantesco, então, se não houver um grande comprometimento, vai ser muito difícil monitorar os mercados em toda a China. A gente tem um grande, grande trabalho daqui para frente. Diferente do vírus, nós pensamos. A adaptação virótica é bastante rápida. A mudança no genoma humano acontece devagar, mas as mudanças no comportamento humano podem ser rápidas. E essa é a nossa vantagem, essa é a nossa chance. Podemos mudar o nosso comportamento, podemos nos adaptar. Precisamos entender muito mais os aspectos sociológicos que estão levando à disseminação dessas doenças. E não vai ser fácil. As pessoas ainda fumam, mesmo sabendo que fumar pode matar. Espero que isso realmente possa levar a mudanças e que possamos ver um esforço ativo de conservação e preservação de animais. E que a gente reconheça que isso beneficia a saúde humana. Eu espero que a pandemia sirva para relembrar as pessoas permanentemente que precisamos ter uma abordagem muito mais inteligente daqui para frente. Descobrir como respeitar a vida selvagem? Essa é uma lição importante que temos que aprender. Espero que essa pandemia realmente tenha feito a gente não só chegar a um ponto de virada, mas passar desse ponto. Está tudo ligado à saúde planetária, saúde humana, saúde animal. Só assim vamos avançar. Essa é a nossa única esperança. Mas precisamos ser sinceros e reconhecer que nenhum de nós tem uma bola de cristal. Ninguém pode prever qual animal no futuro vai servir como disparador da próxima pandemia no planeta. Na verdade, eu acho que é uma previsão bem pessoal. Eu acho que a maioria das pessoas, depois da crise da Covid-19, vai voltar a ser como era antes. Como se nada tivesse acontecido. É a minha opinião pessoal e eu adoraria estar errado. A gente agora comemora o ar limpo das grandes cidades e para algumas pessoas essa é a primeira vez. Torço para que elas aproveitem isso para convencer governos e empresas a fazerem as coisas de forma diferente, mas não vai acontecer da noite para o dia. Bom, eu espero que tenhamos aprendido alguma lição com essa pandemia, porque a próxima vai ser bem pior.
E é fundamental que a gente se adapte e adote uma perspectiva mais biocêntrica da realidade para que a gente possa permitir que as outras espécies sobrevivam e vivam em harmonia com a gente. Essa é a batalha pela morada dos seres humanos e é nossa última batalha, tornar o mundo um lugar melhor para todos os seres vivos morarem nele. Eu torço, cruzo os dedos e tenho fé que vamos aprender com isso, que vamos aprender a viver em harmonia com o mundo natural. Eu acho que a gente vai apreciar o mundo de um jeito mais apaixonado quando isso terminar. A natureza sobrevive, mas muitos seres humanos podem morrer. E eu espero que a gente reencontre a biodiversidade com a perspectiva profundamente transformada. Isso se quisermos que a natureza continue existindo. Se quisermos essas florestas com gorilas e chimpanzés e macacos e tucanos e preguiças. E também outros tipos de animais magníficos. Se quisermos que eles sobrevivam, temos que basicamente mudar a forma como nós estamos crescendo como população total e também consumindo. Nós temos que mudar isso, senão não haverá mais pássaros cantando nas árvores quando sairmos do isolamento da próxima pandemia.